Muito bem, vamos começar o nosso encontro de hoje. Hoje é dia 12 de junho, ainda falando sobre as emoções. Vejam só, né? Que bonitinho. Dia dos namorados, dia em que as pessoas é, comemoram, né? Os seus relacionamentos afetivos principais, que a gente diz, né? Um relacionamento afetivo principal é aquele dos nossos pares, né? Dos nossos companheiros de jornada, enfim. Então, é um dia de demonstrar sentimentos. E vamos continuar aqui a nossa conversa sobre as emoções, né? Nós já falamos alguma coisa sobre isso, conversamos que existem 5 emoções básicas, né? E dessas 5 emoções básicas, vem toda uma gama de sentimentos. Então, lembrando que a emoção, ela é fisiológica. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou dividir com vocês uma página, né, da internet que mostra as partes do corpo onde a gente sente as emoções. Eu pedi isso para vocês, né? Eu pedi que vocês olhassem, prestassem atenção no corpo para saber aonde as emoções acontecem. Porque normalmente a gente tem assim, por exemplo, eu tô alegre, então a alegria dá um senso assim de expansão, né? A postura melhora, o olhar fica mais para cima, né? Quase a postura da Mulher Maravilha, vocês lembram, né? Da postura da Mulher Maravilha, assim, as mãos na cintura, o poder, né? E tal, que também é a postura do Superman, né? Então é a postura do super, da autoestima, né? Do bem-estar, da alegria, do cheguei, né? A postura da raiva é uma postura tensa, né? Então, principalmente aqui na área dos ombros, das costas, pescoço, mandíbula, né? Aquele negócio assim, é raiva, né? E algumas outras têm algumas partes do corpo que são comuns, assim, à grande maioria das pessoas, mas existem pessoas que sentem as emoções de uma forma muito específica, né? Onde é que joga a atenção? Às vezes joga a atenção no estômago, certo? Tensão e a tensão de raiva, de estresse. Então, tem uma série de sentimentos que vêm da raiva, da ira, certo? E a gente vai dar uma passada nisso aqui, porque assim, esse grupo, né, a gente está falando sobre vários temas, né, vários aspectos da vida, como forma de alertar a todas nós, mulheres, né? Quando eu pesquiso alguma coisa assim, eu digo, eu acho que eu vou falar sobre tal assunto. Por quê? Porque é um assunto que vem aparecendo muito no consultório, porque é um assunto que, de repente, tem a ver com o mês, ou com algum acontecimento importante que está acontecendo no mundo, né, ou no Brasil, enfim. E a gente precisa entender as coisas que estão rolando ao nosso redor, né? Então, quando a gente fala sobre estresse, e agora falando sobre sentimentos, é muito relacionado, porque o estresse é uma reação biológica do corpo ao medo, à raiva, à tristeza, né? E uma reação que nós temos, vejam, né? Uma reação fisiológica que nós temos, que é involuntária e inconsciente. Então, quem aí está sentindo uma certa tensão nas costas? Vamos soltar um pouquinho, né? Solta um pouco e fica a tarefa aí, uma das tarefas que é para prestar atenção em casa, durante a semana. Se eu tenho tensão, se eu venho segurando essa tensão nos meus ombros, nas minhas costas, no meu pescoço, né? E o que a gente faz quando percebe essa tensão? Solta, tem que soltar, tem que relaxar, tá? Então, vou começar aqui a compartilhar com vocês a minha tela, meu PowerPoint, que é sobre emoções, né? Então, a gente falou sobre as emoções, falamos aqui, já está aparecendo aí, deixa eu ver, não ainda. Não, ainda não.
eu sempre coloco, né, o meu telefone, eu sempre coloco uma forma de contato, porque muitas vezes a gente quer dividir alguma coisa que está acontecendo, uma percepção, pode querer dividir uma dúvida, né? E eu me coloco sempre à disposição, quero que vocês se sintam muito confortáveis para realmente tirar as dúvidas, né? Tudo aquilo que aparecer como uma dúvida, tudo aquilo que incomodar, tudo aquilo que bateu assim, ai, não sei muito bem como é que eu lido com isso, onde é que eu tô, né? Então, daí a gente falou aqui sobre nós, sobre as 5 emoções básicas, então, alegria, medo, raiva, repulsa e tristeza. Eu sempre troco essa repulsa por causa daquele filminho lá aquela animação, né, nem sei se é, acho que é, não sei, Pixar ou é Disney, enfim, aquele que é da Divertidamente, né, que fala sobre a formação desses 5 emoções, né. Quem não assistiu, era uma boa assistir, chama-se Divertidamente, e fala sobre como é que essas emoções, elas se formam dentro do nosso cérebro, a partir de percepções, né, que a gente tem. Normalmente as emoções vêm do que eu percebo, não do que é de fato, né. Como assim que eu percebo? Porque nós interpretamos o nosso ambiente, o nosso meio, conforme a nossa lente, né? Então, se eu tenho uma lente assim, se eu estou estressada, ou se eu tenho uma crença irracional sobre mim mesma, né, de que as coisas não vão dar certo, que não é para mim, que não sei o quê, eu encontro pistas, eu encontro comprovações disso em todo momento, de que eu não sou capaz, de que eu não consigo. Às vezes a pessoa me olha de um jeito, eu já digo, ó, tá vendo? É porque eu não sou capaz mesmo, é porque eu não consigo, né? Então, a percepção que nós temos é que causa as emoções que vão se transformar em sentimentos, né? Que vão ter todo um efeito no corpo. Não é o fato em si. Isso é muito importante que a gente lembre, tá? Então, para a gente investigar, eu pedi para vocês que parassem um pouco durante a semana e pensassem assim: o que te causa cada emoção? Se é um fato ou se é percepção, né? O fato é assim: eu escorreguei e caí. Eu caí. Senti o quê? Senti dor, tristeza, desamparo, chorei. Não é uma percepção, é um fato. Agora, se eu tô sozinha em casa lendo um livro e de repente eu escuto um barulho. E eu vou ver, não tem nada, mas eu posso ficar com a sensação assim, né? Nossa, eu tô assustada. Meu Deus, será que tem alguma coisa? Será que tem alguém, né? Ou então, é que nem eu falei, né? O vizinho passa por mim e faz uma cara feia. Vai ver, a cara do vizinho é assim, né? Não é comigo, entendeu? Ou vai ver que o vizinho chutou a quina, né, do móvel da cama, né, com o dedinho, aquela dor assim, ele tá ali, né? Ou vai ver que o vizinho brigou com a namorada, ou vai ver que o vizinho tá com dor de barriga, ou vai ver que o vizinho tirou um dente, sei lá, né? Tantas coisas podem acontecer que deixam a pessoa de mau humor ou com uma cara assim mais enfesada. Paciência. Então, assim, esse registro de emoções era para a gente entender, mais ou menos assim, né? O que que eu sinto mais durante uma semana, né? Porque nós temos a amígdala do cérebro, que ela fica alerta quando percebemos alguma coisa ameaçadora, estressante, enfim, uma emoção mais negativa. Ativa a amígdala do cérebro e a amígdala faz aquele comportamento luta ou fuga, né? Que aparece como aquele susto, aquele, né, aquela tensão nos ombros e tudo mais. Tudo isso já falamos várias vezes. Durante a semana, então, um dia de cada vez, a gente precisa fazer esse registro para entender o que é que passa mais na minha cabeça. Será que eu fico com medo?
Será que eu fico insegura? Será que eu me sinto sozinha, né, solitária? Será que eu me sinto indecisa? Ou será que eu me sinto... Como é que eu me sinto durante o dia? Por isso a gente precisa fazer um registro. E esse registro, como eu mostrei para vocês, pode ser só uma folha de caderno, onde você vai escrever ali, né? Ah, eu percebi que hoje de manhã eu estava assim, chateada, estava pensativa, angustiada por conta do futuro. São coisas assim que a gente aqui, principalmente, né, no Brasil, não só no Brasil, né, mas o Brasil, já que estamos aqui, vamos falar de nós, né, nós brasileiros. Uma coisa que a gente sente muito, né? Ah, agora vou mudar as regras da aposentadoria. Puxa, será que isso me afeta? Será que eu não vou poder me aposentar como eu estou planejando? Será que eu vou, né? Como vai ser minha vida e tudo? Ah, estão mudando mais não sei o que, lei disso, lei daquilo. Ah, agora estão mudando a questão da educação, do ensino médio, tudo de novo, né? Isso me afeta? Não diretamente, né? Mas afeta muitas pessoas. Então, a insegurança que a gente sente, né, por causa das notícias e tudo mais, não é só pessoas, não é só para nós, pessoas adultas que estamos no mundo. Adolescentes também podem sentir isso. E com um agravante, né? Nós que somos adultos, nós temos o nosso cérebro formado plenamente. Nós deveríamos ter a capacidade de lidar com as coisas que são ruins, desagradáveis, né? Melhor do que um adolescente, porque eles não têm o cérebro formado ainda. Então, veja, isso que a amígdala percebe como uma notícia ruim, ela vai mandar o sinal, eu vou ficar em estado de alerta, e isso vai fazer com que o meu cérebro inteiro comece a prestar atenção naquilo. Se for algo que eu já vivi, então, de repente, o cérebro diz assim, não, não, tá tudo bem, pode relaxar que isso aí a gente já conhece, a gente já sabe lidar com isso, né? Vou falar de uns exemplos, assim, bobinhos, mas que fazem parte da vida da gente. Por exemplo, meu cachorro é idoso, então, de vez em quando, ele vomita, né? Ou ele começa assim, né? Eu não entendo muito esses sinais aí, mas aí o que que eu faço? Se ele vomita, ai meu Deus do céu, o que que ele comeu? Será que ele tá passando mal? Será que eu tenho que sair correndo no veterinário? Eu olho e penso, né? O meu cérebro já vai dando os avisos. A gente já passou por isso, não era nada. Ele vomita porque come alguma coisa, porque comeu um mato de repente, porque foi comer terra e tal. Tá tudo certo. Vamos esperar para ver o que que vai acontecer depois, né? Você tá em casa e aí de repente toca a campainha. Aqui a minha campainha é um troço assim absurdo, né? Tem que rever essa campainha aí, porque cada vez que toca é bé. É horrível. Eu levo um susto, não tem como. Primeiro porque eu não estou esperando, né? E depois porque é assustador mesmo, é muito alto. Então, cada vez que toca a campainha, eu entro em modo luta ou fuga, eu me assusto, certo? Aí eu tenho que chegar aqui na janela, olhar e dizer o que que é. Ah, era um vendedor de rua. Ah, é uma encomenda que chegou. Ah, é. Porque quando a gente está esperando visita, você já está meio alerta ali, né? Já está meio alerta, já está até de repente perto da janela, olhando ali e tal. Mas quando você não espera, você leva aquele susto. Então, o cérebro, primeira reação, travar tudo e dizer: estamos em perigo, vamos ver o que é que está acontecendo. Tá? Isso é que eu falei que é inconsciente e é involuntário, essa reação. A gente tem essa reação porque existe uma leitura do que está acontecendo no meu entorno, né? E aí eu preciso avaliar. Então, esse cérebro todo vai participar da decisão aqui, o córtex pré-frontal, que é mais da razão, mas não só, ele também avalia e responde às emoções, né? Então, para que isso tudo aconteça, eu tenho que ter mais de 25 anos para ter o meu cérebro capaz de fazer o processo inteiro, né? Muito bem. Então, a tabela semanal, que eu não sei se vocês fizeram, alguém fez? Sandra, você fez? Não, não fiz. Tem que fazer. Tá. É assim, é um registro, né, para a gente saber qual é a emoção que a gente mais sente
durante uma semana. Por quê? Porque existem estratégias para a gente fazer para acalmar esse mecanismo, né? Todas as emoções negativas, elas vão, todas não, mas a gente tem formas de acalmar a raiva, a gente tem formas de acalmar a tristeza e tudo que está em volta, né? Então, a frustração, a raiva, o que mais? Me dá aí uma emoção, um sentimento que pode vir da raiva. Da raiva? É, O medo? medo não, medo é outro. Raiva é frustração, é irritação, Decepção. decepção. Decepção fica meio ali, né? Entre a raiva e a O frus- tristeza, né? Frustração, talvez. Frustração, a fúria, o nervosismo, enfim. E para a gente entender o que fazer com isso, porque todos esses que vêm da raiva, a gente acalma do mesmo jeito. Todos aqueles que vêm da tristeza, a gente também acalma do mesmo jeito, né? Que são estratégias e técnicas. Eu quero ensinar aqui a técnica 3, eu chamo de técnica 3, né? Que é mais ou menos assim, não. Vamos fazer a técnica 3 aqui, então. Então, imagine, primeiro a gente vai invocar, né? Uma sensação assim que seja de tristeza. Vamos pensar aí o último momento que vocês tiveram de tristeza. Então, entre tristeza, a gente pode colocar infelicidade, claro, né? A gente pode colocar desamparo, a gente pode colocar solidão, insegurança. Não, insegurança é medo. Ressentimento está entre a raiva e a tristeza também, né? Então vamos pensar, uma fragilidade, uma infelicidade, um abandono, uma solidão. Então vamos pensar um pouquinho no momento que você sentiu isso. Às vezes a gente sente isso e não tem assim uma razão imediata, né? Não é assim, ah, hoje aconteceu isso e eu senti a tristeza e tal. Às vezes a tristeza vem porque ela faz parte da vida, né? E sem motivo, ela não é nem presente, não é nem deste momento, mas ela faz parte da nossa história, faz parte da formação do nosso psiquismo, tem a ver com trauma de infância. E trauma de infância não é assim, ah, minha mãe gritou comigo e daí eu chorei e eu lembro até hoje e tal. Sim, isso é um trauma, mas o trauma que a gente fala é uma marca que fica na formação do nosso psiquismo, no nosso aparelho psíquico, né? E isso tem, dependendo da quantidade, da intensidade, ele pode formar até cicatrizes, assim, no cérebro. Eu já encomendei um cérebro, né? Eu tinha encomendado não sei se eu comentei com vocês, um cérebro de resina, né? E aí já tinha vencido o prazo, eu contactei o vendedor e ele disse, não, já vai chegar. E daí me devolveu o dinheiro. Falei, então não vai mandar, né? Aí eu comprei um outro, achei o mesmo cérebro de outro vendedor ali e tal. Agora é para chegar a partir do dia 19. Daí eu vou explicar para vocês, mostrar ali no meinho onde é que está aquela formação, aquele pedacinho do cérebro que é responsável pelas marcas que a gente tem, que a gente vive, né, em estado de alerta, olhando, observando aquelas marcas ali, aqueles gatilhos de por que a gente sente essas coisas, né? Então vamos lá. Então, prestando atenção nesse sentimento, né, numa tristeza, numa decepção, numa solidão, né? Deixa vir esse sentimento, e aí a gente vai fazer juntas aqui. Então, nós vamos fazer essa técnica que é assim. Vou afastar minha cadeira, para vocês me enxergarem aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Olha só. Estou sentindo esse mal-estar, eu vou pôr os meus pezinhos no chão, os dois pés no chão, pode ser de chinelo e tal, mas põe
o pezinho no chão, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Com os pezinhos no chão, a gente vai sentar, né? Pode ficar encostada. E aí põe o pé no chão, então, como eu tô falando. E aí nós vamos respirar. Inspira e expira pelo nariz, tá? Lembrando que essa é a respiração abdominal. Então, o abdômen aqui, ele tem que estufar, tá? Então, vamos lá, ó. Inspira. Solta pelo nariz. Inspira. Solta pelo nariz. Aí a gente vai inspirar e tensionar o corpo. Tá? Eu vou fazer assim, força, o rosto também, o ombro, pescoço, braço, mão, glúteos também, né? Que é para enrijecer assim a região da perna e tal. Então vamos lá. Inspira e tensiona. Solta pelo nariz. De novo. Solta. Mais um. Solta. 4. Mais uma. Solta. Mais uma. E solta. Só de fazer isso, a gente já vai soltando os músculos, que são aqueles músculos de quando a gente tem uma emoção negativa, que o cérebro manda a ordem. Tã, luta ou fuga, se prepara, você vai ter que agir, você está em perigo, mesmo que seja só a campainha da sua casa. Então, a gente juntou respiração abdominal com relaxamento muscular. Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. E aí, como é que eu estou me sentindo? Então, a gente estava falando sobre tristeza, sobre uma decepção, sobre uma solidão, um sentimento assim. Normalmente, aqui, a gente sente esse sentimento aqui e aqui. E também esse enrijecimento dos músculos das costas. Então, a gente vai incluir mais uma ação nessa técnica. A gente fez inspira e tensiona, solta, e aí eu vou fazer assim, ó. Show, 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 show. Sai, sai, sai. Chacoalha um pouco assim. Por quê? Porque o cérebro, ele ensinou pra gente. Então, o cérebro ensinou pra gente que quando a gente tem uma emoção negativa, que é da amígdala aqui, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que tensionar. Então, eu travo os músculos, né? E aí, essa tensão permanece. Como eu falei para vocês que não é intencional e não é consciente, muitas vezes a gente passa o dia assim, nessa tensão. Por quê? Porque não se deu conta de que está tensa. Então, o nosso papel é relaxar, soltar isso. Como o cérebro faz isso de forma automática, nós precisamos ensinar para o nosso cérebro, veja só, a gente precisa ensinar para o nosso cérebro que existe um outro movimento que pode ser feito quando eu tenho um sentimento ruim. Porque esse sentimento, essa reação é automática. Se é automática, eu vou fazer e não vou nem sentir. Para melhorar isso, para tirar a ansiedade, para tirar esse mal-estar, a gente vai praticar fazer essa técnica que eu estou fazendo com vocês. Então, quando eu faço assim, ó, eu estou tirando a tensão que o meu cérebro criou automaticamente e eu estou ensinando para o meu corpo que tem um outro movimento que eu quero fazer que não é
tensão. Então, eu tiro. Onde é que eu estou sentindo? É no peito? Então, eu tiro esse sentimento do meu peito, das minhas costas, e chacoalho para ensinar para o meu cérebro que eu posso ter um movimento diferente, uma percepção diferente no meu corpo. Tá? Entenderam isso? Faz sentido para vocês? Sim. Uhum. Lembrando sempre, né, que não é tão simples assim como eu estou explicando. Existem processos que acontecem no nosso cérebro que são meio complicados de entender, mas para simplificar, a respiração tem um papel de modificar a oxigenação no cérebro. Então, quando a gente está muito com raiva, muito, sim, ansiedade muito grande, a gente precisa acalmar o nosso cérebro. E o que acalma o cérebro é diminuir um pouco a oxigenação. Quando a gente está muito deprê, quando a gente está muito largado, com preguiça, procrastinando, não quer nem levantar da cama, aí a gente precisa oxigenar mais o cérebro. Então a gente vai fazer uma respiração que é diferente, que é assim, ó. Não precisa fazer esforço para sair o ar, ele sai naturalmente, na velocidade normal. Então, essa não pode fazer muito, tá? Porque senão aumenta tudo no cérebro, né? E aí pode hiperventilar, né? Que a gente fala, e daí a pessoa pode começar a passar mal. Então, quem tem ansiedade, muita ansiedade, melhor fazer tudo pelo nariz, tá? Então, inspira e solta pelo nariz. Se não lembrarem de todo o processo, você pode ficar só com a respiração abdominal. Enche o balão, né? Inspira e solta. Então, veja só. Nós aprendemos desde sempre, é um funcionamento natural do nosso cérebro, né, biológico, a ter a resposta do estresse. Para que a gente possa tirar essa resposta ou diminuí-la no momento em que nós nos damos conta, percebemos que estamos no meio de um sentimento negativo, a gente precisa praticar muito, que não é pílula mágica. Não tem um remedinho, não é que nem remedinho para dor de cabeça. Ah, eu tô com dor de cabeça. Toma ali um remedinho e pronto. A dor passa, né? Para a grande maioria das pessoas passa. Também não é um remedinho, um sal de fruta, né? Vou tomar aqui, beleza, passou tudo. É uma mudança nos caminhos que o nosso cérebro faz para lidar com a emoção. Eu tenho que fazer isso repetidas vezes, mas muitas vezes. Uma das instruções dessa técnica, né, é que a gente até conte quantas vezes eu fiz essa técnica num dia. Então, eu comecei um dia, o dia estava muito ruim, estava muito pesado, estava muito triste, muito sombrio, e eu, cada vez que eu me pego nessa emoção ruim, eu vou fazer essa técnica. Então, pode ser que eu faça 30 vezes num dia. Ok, tá tudo certo. Amanhã, com certeza, você vai fazer pelo menos 5 vezes menos. E daqui a 2 dias, você vai fazer 10 vezes menos. Então, vamos fazer a conta aqui, que daqui a pouco você vai fazer 1 ou 2 vezes. Você vai sentir 1 ou 2 vezes, porque a gente está falando de sentimentos que vêm, né? Independente, como eu falei, se acontece uma tragédia, alguma coisa assim, você vai sentir triste. E você sabe por quê? Você põe o dedo na ferida ali, você diz, é por causa disso. Agora, quando o sentimento vem por causa daqueles pensamentos que a gente volta e meia deixa virem, né? Eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, eu tenho que fazer mais, eu não sou perfeita, imagine, né? Eu não dou conta das coisas, o meu arroz queimou, e eu comi o doce,
e não fui reconhecida, barará, barará. Tudo isso faz parte da vida. E acreditem, faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo não. Vamos dizer assim, a pesquisa científica, a neurociência, hoje fala que 70% das pessoas tiveram trauma de infância. Tá? E o que é um trauma de infância? Um trauma de infância, por exemplo, eu tenho trauma de infância. Por quê? Por várias situações. A primeira delas, eu era recém-nascida e a minha mãe teve uma reação à anestesia, né? Porque eu nasci de cesariana, eu sou filha mais nova, né? Então, até então, a minha mãe nunca tinha tomado anestesia, né? Quando eu nasci, ela teve anestesia e ela teve uma. Como é que fala aquela reação? Enfim, Uma coisa assim? não, esqueci o nome, mas Não? enfim, ela teve aquela reação da anestesia e ela quase morreu. Então, ela ficou internada. Veja, eu não fui levada até minha mãe no nascimento e nos dias que se seguiram, né? Eu tomei mamadeira, eu tive primas que vinham na minha casa cuidar de mim porque a minha mãe estava acamada. Isso é trauma de infância já, entendeu? Já ficou marcado lá no meu psiquismo a sensação do abandono, entenderam? Eu não lembro daquilo, claro, né? Mas eu sei pela minha história, eu sei pelos sintomas que eu tenho hoje que sim, eu tenho trauma de abandono, né? É, por exemplo, eu sou filha mais nova, então meu irmão mais velho tem 14 anos mais do que eu. Quando eu estava entrando no primeiro aninho do colégio, 6 para 7 anos, meu irmão estava se formando na universidade, se formando engenheiro. E eu lembro, né, deles em casa falando, então imagina, né? Estava se formando, né, um homem feito e tudo mais, quando fala grosso, alto, eles são todos altos, eu sou a mais baixa de todos na minha casa, né, sou mais baixa até do que a minha mãe, e então era tudo muito, muito grande, né, as pessoas eram todas muito grandes, eu ficava amedrontada, de vez em quando meus irmãos mais velhos brigavam, né, que mais? Enfim, tem várias coisas assim que são considerados hoje como traumas de infância, né? O simples fato de que os nossos pais, eles não sabiam, não tem treino, até a gente, né? Com os nossos filhos, a gente não teve, assim, um treino de dizer assim, olha, você não pode dizer para o seu filho, por exemplo, que o que ele fez ali está uma porcaria, que o que ele fez é um lixo, né? Você não pode dizer assim, olha só, seus irmãos fazem melhor do que você. Seu primo, olha o vizinho, olha o seu amiguinho ali, olha o menino ali que mora ali do lado, veja como ele faz melhor do que você. A gente não pode dizer assim, eu tive um filho, sei lá, eu tenho 2 filhos, eu nunca disse, porque nunca passou na minha cabeça, mas existem pais que dizem assim, eu queria ter tido uma menina. Entende? Tudo isso é trauma de infância. O fato de deixarem a gente chorar, né? Então, antigamente ninguém dizia assim: você quer conversar sobre alguma coisa? Né? Eu, pelo menos, quando eu ficava triste, eu ia pro meu quarto, deitava na minha cama e ficava chorando lá. Não vinha ninguém saber o que estava acontecendo comigo, você tá bem, por que você tá assim, vamos sair desse quarto, vamos dar uma volta. Não tinha, né? E outras histórias tantas, né, que a gente coleciona na nossa vida, e eu vejo meus pacientes no consultório também, né, com sofrimentos, sabe, com comparações, fazendo questão de dizer que eles não são bons o suficiente. Veja, um comentário que um pai e uma mãe façam, né, eu tirei uma vez 9,5 numa prova e fui mostrar para o meu pai. Ó, pai, tirei 9,5. E ele disse o quê? Quem dá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. O que ele disse? Devia ter tirado 10. Exatamente. Por que não tirou 10? Né? Outros já dizem assim, não faz mais do que obrigação, né? Você só estuda, não faz mais do que obrigação. Então, são invalidações que fazem com que a gente cresça
né? Sempre com o sentimento de eu tenho que fazer mais. Tudo que eu faço não é suficiente, não é bom o suficiente. Ou seja, se eu não faço, se o que eu faço não é bom o suficiente, então eu não sou boa o suficiente. Então eu não sou capaz o suficiente, entendeu? A gente cresce com isso não na nossa consciência, mas no cérebro a coisa vai funcionando desse jeito, né? As consequências, as conclusões que o nosso cérebro vai formando são essas, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu tenho que fazer mais, que tem pessoas que são melhores do que eu. Aí veja só, né? Hoje em dia a gente vai lá, entra no Instagram e todo mundo é lindo, maravilhoso, rico, perfeito, feliz, né? Isso tudo só reforça esse sentimento que a gente tem de dizer assim, eu não sou boa o suficiente, eu não sou tudo isso, eu não sou assim, eu não, né? Entende? Por isso que eu digo assim, né, que a gente não pode ir buscar no nosso entorno, né, a gente nunca deve ir buscar a confirmação desses pensamentos que a gente tem. Primeiro porque esses pensamentos não são verdadeiros, certo? Os pais nunca quiseram dizer aquilo que a gente entendeu, tá? Os pais foram infelizes nas suas colocações, eles repetiram padrões e modelos que eles viveram, que as pessoas viviam de forma geral, e hoje continuam repetindo isso, tá? Eu escuto histórias lá no consultório, teve uma esses dias que a menina disse assim, ensino médio, tá? O pai, ela chegou, estava indo mal no colégio e tal, e o pai disse assim, eu só não ponho você, só não expulso você de casa, porque senão eu vou preso. Meu Deus. Que pai bacana. Né? Então, um pai que fala isso também fala outras coisas, né? Ele não é aquele modelo de pai que transmite a segurança que os filhos precisam, certo? Bom, então, isso para explicar a técnica, como é que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Quero continuar aqui mostrando para vocês. Eu quero mostrar um site muito legal, que é sobre aonde estão as emoções no nosso corpo. Ó, esse exercício aqui a gente vai retomar na próxima semana, tá? Eu quero que vocês, quem puder imprimir, imprime essa folhinha que é o slide 7. Não, slide 8. É o slide 8. Então, nesse slide 8, eu coloquei aqui uma série de sentimentos, e aí a gente tem as emoções aqui, né? Medo, raiva, tristeza, repulsa e alegria. E a ideia é que a gente pegue esses sentimentos e descubra, assim, mais ou menos, né? Vá pensando. Ah, isso aqui, por exemplo, aversão. Aversão não é alegria. Aversão é medo, raiva, tristeza ou repulsa? Aversão é medo, raiva, tristeza ou repulsa? O que vocês acham? É repulso. Aversão é repulsa. Felicidade. Alegria. Satisfação. Alegria. Alegria. Frustração. Frustração. Tristeza. Entre tristeza e raiva, né? Eu acho que cabe as duas coisas. Às vezes eu fico frustrada porque eu queria uma coisa e eu não consegui, eu sinto a tristeza, né? Mas eu queria tanto, mas era tão importante para mim e tal. Outras vezes é uma frustração de raiva, né? Mas eu fiz tudo para conseguir isso, como que eu não fui promovida? Como que eles não me escolheram? Não, 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 não. E aí a raiva, então a tristeza é minha, a raiva é do outro. Não estou com raiva de mim, eu estou com raiva do outro, né? Então, fica aí essa ideia para vocês tentarem fazer, tá? E aí eu quero mostrar... Cadê? Não é esse aqui. Onde é que tá? Tá aqui. Eu vou copiar e colar ali no... Bom, vocês têm essa página aqui, né? Tem no que vamos no PowerPoint que você mandou. Isso, lá. Então, a gente vai fazer assim, eu vou aqui
Cadê? Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui essa página. Chama-se o Mapa das Emoções. E o que que tem nesse Mapa das Emoções? É uma página, né? Um site aqui, uma página do Hospital Oswaldo Cruz. Deixa eu dividir com vocês aqui. Tá aparecendo o PowerPoint, por enquanto. Deixa eu só dividir aqui com vocês. Então, eu vou parar a apresentação e vou começar de novo. Que é... Cadê? Cadê-la? Ué, não vai aparecer aqui? Não vai aparecer. Como é que eu faço? Não sei fazer. Porque eu quero mostrar da página da internet aqui, né? Então, eu vou fechar o PowerPoint, acho que vai dar certo. Né? Fechar isso aqui. E daí aqui eu tenho duas. Então, acho que agora vai dar. Apresentar. Este. O que vocês estão vendo aí? Só uma tela com um T, um T de Tereza. Não. E tá escrito Tereza está apresentando. Mas, na verdade, não tá vindo na tela o que você está apresentando. Ah, que pena. Puxa. Não tá aparecendo, né? Não. Agora também não? Ainda não. Pois é, aqui para mim diz, você está apresentando agora. Aqui aparece, Tereza está apresentando, mas não aparece a página na internet. Bom, então... Ela saiu ela caiu. Ela saiu do chat. Vou ver se ela entra de novo. Ela entrou de novo. Caí, mas já voltei. Fui compartilhar um negócio ali e fechei o negócio errado. Então, assim, bom, tá ali no PowerPoint, né, para vocês darem uma olhada. E ali mostra, assim, que parte do corpo está relacionada com qual emoção, né? É muito interessante, é uma página do Hospital Oswaldo Cruz,
e tem os desenhos ali e tal, né, para a gente entender. Então, quando, durante essa semana, vocês tiverem um sentimento negativo, né, qual que é a ideia? A ideia é fazer essa técnica, que eu chamo técnica 3, então inspira, algumas vezes, vai fazer esse movimento 7 vezes, tá? Então, inspira, tensiona, solta pelo nariz, relaxa. Daí, quando tiver na última, na sexta, sétima, vai juntar o show, sai sentimento ruim, show, 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 pode chacoalhar as pernas também, pode levantar, chacoalhar o corpo e tudo, né? Que é a ideia de mostrar para o nosso corpo que nós não queremos sentir mais aquela sensação. E aí, a segunda parte dessa técnica eu vou ensinar no próximo encontro, tá? Bem importante que vocês façam essas tarefinhas aí, para a gente ir deixando os sentimentos virem, sabe? Porque falar sobre sentimentos não é tão eficiente, não é tão eficaz quanto sentir, né? Eu vou passar a segunda parte dessa técnica, que na realidade é uma outra técnica que a gente pode fazer junto, que é o autoabraço, do acolhimento, e quero conversar com vocês sobre um negócio que chama-se desamparo aprendido, que tem a ver com o trauma de infância, né? Por que que hoje a gente tem problemas de autoestima, problemas de autoconfiança e tudo? É porque teve trauma de infância, é porque teve desamparo aprendido, e hoje a gente está em processos de estresse por causa dessas duas tendências, né, que nos levam a superfuncionar. Eu tenho que ser mais, eu tenho que fazer mais, eu não estou bem assim, autocobrança, cortisol na corrente sanguínea, né? Tudo isso nos leva a superfuncionar. Aí a gente não dorme direito, aí a gente usa anestesias, que são os comportamentos que a gente tem, assim, do comer o doce, ficar na internet, vendo videozinho e tal, não sei o quê. Para quem joga é jogo, para quem fuma é o cigarro, para quem bebe é a bebida, e por aí vai. Vamos falar sobre isso com mais cuidado na próxima semana. Por enquanto, fica esse aqui, ó, bem legal, vamos praticar esse aqui, tá? Não precisa imprimir se for difícil, mas se for fácil, imprimam e tentem fazer aqui, beleza? E no outro lado da folha, vamos escrever lá. Hoje é quarta-feira, então coloca lá, quarta-feira ou quinta-feira, sexta, sábado, domingo, alguns dias, assim, onde você vai marcar ali, sentir tristeza, sentir angústia, sentir ansiedade, sentir alegria, sentir raiva, tá? E se for possível, faz uma observação ali do que te causou aquilo. Não necessariamente, tá? Que nem eu falei ali. Tem vezes que a gente sente alguma dessas coisas e não é por uma causa real. É um sentimento que vem porque eu pensei alguma coisa. Lembrem-se, o pensamento é um comportamento encoberto, mas ele libera substâncias no nosso corpo. O simples fato de eu pensar, eu sou incapaz, eu não consigo, nananã, nananã, me deixa mal. Por quê? Porque libera substâncias ruins. Agora, vamos fazer um exercício aqui para encerrar o nosso encontro de hoje. Eu quero que vocês fechem os olhos e pensem num momento muito feliz da sua vida, com muitos detalhes. Então, pense, deixa vir o sentimento. Deixa vir o sentimento. Pensa no momento que você sentiu muita alegria, muita felicidade, muito bem-estar, de repente um momento de uma conquista, de repente um momento de, sei lá, uma viagem que você fez, não sei. Pensa aí. Vai pensando com detalhes. Deixa vir o sentimento. E quando você quiser, você abre os olhos e traz esse sentimento com você. Por quê? Porque o nosso corpo é bioquímico.
se eu penso em coisas boas, e eu normalmente penso nos meus filhos, em situações que eu estive com eles, tem uma que me deixa assim, me leva às lágrimas quando eu me lembro, que é quando meu filho mais novo voltou do intercâmbio. Ele passou um ano lá na Finlândia, de 17 para 18 anos, e quando ele veio, eu estava lá no aeroporto esperando por ele, aquela angústia, ai, cadê? Já desceu o avião? Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? E de repente o Matheus aparece na minha frente, assim, um homem feito. Foi para lá um piazinho de nada, né? Mirradinho, pequenininho, e voltou um homem alegre, bonito, forte. E aquele abraço que eu dei nele me deixa assim, reluzente, né? Eu me sinto muito feliz de lembrar que a volta dele, né, foi um momento bem marcante, muito feliz na minha vida. Vocês pensaram no quê? Querem falar? Eu, na verdade, pensei no dia que eu fiz uma doação para uma pessoa, para pessoas que estavam precisando muito. Então eu me senti muito bem com isso, muito feliz. Assim, Que foi legal. um sentimento que acalentou o coração. Então eu pensei, Bom, né? foi a memória mais recente que eu tenho, assim, que Ah, vem. legal. Aham. É. Mas esse é um exercício para a gente fazer, tipo, antes de dormir, sabe? É, tentar deixar vir, assim, né? Pode ser lá na infância, o dia que você ganhou uma bicicletinha, aquela boneca que você queria, sabe? Ou no colégio, que uma vez fizeram uma festa, sei lá, né? Que você dançou, enfim, tá? Clô, quer falar alguma coisa? Boa noite, Tereza. Tudo bem? Tudo Tudo certinho? bem, tudo. É, foi quando eu conheci o Mauro, né, que tu já sabe da nossa história, que eu Marido. conheci, que fomos amigos, hoje somos marido e mulher, 32 anos, né, que fez, e quando foi para a gente conhecer o nosso filho, né? Uhum, Como tu sabe, né, que eu não pude engravidar, não pude ter filhos. uhum. Aí, como Deus prometeu um varão, nós fomos conhecê-lo e hoje ele está com a gente, está com 17 anos, 1,85 Muito oitenta e cinco, me pega no colo e me chama de Pincher. Foi os dois momentos maravilhosos da minha vida, né? Quando eu conheci o meu marido, né, e o meu filho. Aham, que legal. É isso mesmo. É, então, esse sentimento gostoso que aquece o coração e tal, esses momentos de alegria, né? É para a gente ir repetindo, sabe? É, aqueles que a gente já identifica, ótimo. Então, você já tem uma carta na manga, assim, né? Ah, tô meio triste, tô meio assim hoje e tal. Então, deixa eu pensar no momento feliz, né? E volta a memória daquele momento feliz que você teve e tal. Em outras situações, como eu falei, antes de dormir é bem legal. Ou às vezes você está assim deitada, sei lá, ou está sentada num parque, vendo a natureza, para um pouco e traz, deixa vir a memória do momento feliz que você teve, que você se sentiu bem, que foi bacana, né? E quando a gente volta dessa lembrança, a gente traz esse sentimento. O que mais que a gente quer na vida, né? Que é isso, que é a gratidão, que é lembrar de coisas boas. E assim, o cérebro não tem esse programa. O cérebro vai lembrar dos problemas, das dificuldades, das dores e dos momentos ruins. Então, nós, conscientemente, temos que fazer essa lembrança vir, voltar para a nossa vida. Porque senão ela fica numa caixinha lá no fundo do cérebro, ali escondida, e a gente não revisita esse momento. Mas quando a gente revisita, a sensação, a alegria, a felicidade volta. Então, o meu desejo é que cada vez mais a gente consiga construir mais e mais momentos bons e felizes que vão fazer parte da nossa caixinha da felicidade. E que a gente vai lembrar e vai sentir novamente esse bem-estar, essa alegria, essa satisfação,
né? E gratidão, né? Sempre gratidão, muita gratidão a Deus, né? Ao nosso ser superior, ao nosso ser supremo, que nos enche de bênçãos e que muitas vezes a gente não percebe, de tão cotidianas que elas são. O simples fato da gente abrir os olhos de manhã e poder falar, e poder abraçar alguém, e poder ouvir a natureza, e poder comer uma comida, e poder caminhar, né? Tem tanta gente que já ficou para trás nisso aí, ou porque não ouve, ou porque não enxerga, ou porque não anda, ou porque não acorda de manhã, né? Ou porque, enfim, tem muita tristeza e muita tragédia acontecendo. Então, vamos terminar aqui com muita gratidão por esse dia, pedindo a Deus que nos ilumine, nos oriente, para que a gente sempre encontre razões para a nossa felicidade. Um beijo e fiquem com Deus. Até a semana que vem. Um beijo, fica com Deus, Deus te abençoe. Amém. A todas nós, né? Tchau. Cris. Amanhã Tchau, chegou aqui. Tchau, dona Nini. Foi legal. Foi pouco tempo que eu assisti, mas eu fui para fazer uma coisa boa, viu? Então tá bom. Beijo para todas. Tchau. Amanhã tem bolo de Santo Antônio, hein? Não vão perder. Vai quebrar um santo dentro.